Olá, eu sou o Diego Olivares e hoje a gente está aqui no evento de lançamento dos Audible Originals, que não são podcasts, eles são experiências imersivas em áudio que a Audible lançou com nomes como Lázaro Ramos, Paola Carrossela, Rafa Brites e muitos outros. A gente conversou com algum deles aqui e a gente vai contar tudo a partir de agora. De fato é imersivo e não dá muito para comparar. Eu acho que a experiência da escuta é o que te explica exatamente o que é. Porque eu cheguei à conclusão que entrevistas não precisam sempre ser em um local e um tempo definido, objetivo. Por que não a gente fazer uma entrevista no espaço? Você tem uma oportunidade nova para que todo mundo que trabalha com conteúdo tenha uma nova possibilidade de trabalho. Naquela entrevista que a gente fez, você falou que tinha feito um podcast. Quando o programa saiu do ar, um ano depois, eu ficava em desespero. Com algumas pessoas que eu conhecia, eu dizia, meu Deus, eu queria tanto fazer um espelho com essa pessoa. Acabei fazendo um podcast um pouco para isso, que vai sair esse ano aí, em outubro. Né? Você manteve segredo sobre o que era e agora a gente está sabendo, então, que é essa série. Queria que você contasse um pouco, apresentasse ela para o nosso público. Pois é, agora dá para falar. Uma audiosérie que eu tenho um carinho imenso, é um projeto que estou muito orgulhoso, porque eu acho que ela traz assim um lugar do espelho, dessa maneira de entrevistar, mas ela aprofunda um pouco mais, porque é uma experiência que mistura um pouco de documental, entrevista com as pessoas e contexto histórico. Eu entrevisto em 8 programas várias pessoas que fizeram alguma mudança extrema em sua vida e que às vezes a pessoa já viu ela mudada, mas não entende o percurso que ela passou. Então tem assim, por que mudei de ideologia, por que mudei de ética, por que mudei de aparência, por que mudei de gênero, por que mudei o meu conceito sobre o uso de alguma substância. E é muito legal porque assim, foi feito com a equipe dos sonhos. Eu sempre sonhei em trabalhar com o Jordano Nader, que é um grande diretor de vários projetos de áudio, a Carol Pires, que vem do Retrato Narrado, tem a Midria Pereira, que é uma jovem que eu conheci na Flip, tem o Alê Santos, tem o Felipe Lins, todas as pessoas que deram o seu melhor para uma audiosérie muito especial. E o que te levou a fazer essa pergunta para as pessoas? Por que elas mudaram? Que mudanças que tiveram na sua vida que te transformaram e que depois você quis saber de outras pessoas também? Por causa do motivo mais banal, porque a gente fala isso todo dia, gente, porque essa pessoa mudou tanto, por que ela tá assim? E a gente já fica julgando a pessoa a partir da aparência dela atual, né? Do jeito que ela está atualmente. Então, a partir disso, a gente foi se aprofundando e criando um formato. E isso é muito legal, porque assim, você entender o passo a passo da mudança de uma pessoa é um exercício de empatia, né? E mesmo que você não passe a concordar com essa pessoa, pelo menos você compreende o que levou ela a se comportar da maneira que se comporta. E o que te surpreendeu nesse processo, assim? Quando você foi gravar, qual que era a sua expectativa e o que ela se transformou no meio? Nossa, eu tinha sempre uma pré-entrevista que eu já ia mais ou menos sabendo para onde ia a conversa. Mas constantemente as pessoas me comoviam muito porque ao estarem na minha presença se sentiam à vontade para falar coisas que não estavam na pré-entrevista. É uma generosidade enorme você estar com uma pessoa tão próxima e ela confiar em você. Precisei, inclusive, ser atacada, ser muitas vezes agredida, para ser o que eu sou hoje. E a gente sabe que até a Audible chama assim que não são podcasts, né? São experiências imersivas em áudio. Então conta pra gente o que tem de imersivo nessa série. Nossa, de fato é imersivo e não dá muito para comparar. Eu acho que a experiência da escuta é o que te explica exatamente o que é. A gente podia dizer que são áudios como se fosse somente o áudio de um filme, cheio de efeitos sonoros e musicalidade, mas isso também não basta. É algo, é uma experiência realmente diferente. Quando fala nessa coisa da imersão, é porque eu acho que todo o ambiente que se cria a cada momento da história que você vai contando, vai entrando num lugar da sensibilidade que é muito especial. De verdade. Eu, por exemplo, escutando algumas audioséries, eu andando de bicicleta, tinha horas que eu dizia, vou parar um pouco, porque eu quero aproveitar essa experiência. Então isso é muito legal. Nome. Rafa Brites. Senha. Eu sou uma farsa. Senha errada. Tente novamente. Eu não sou merecedora. Senha errada. Última tentativa. Eu nunca me acho boa o suficiente. Rafa Brites, apresentadora, influenciadora libriana.
Um prato cheio para a síndrome da impostora. O Clube das Impostoras, gente, é uma série em áudio que a gente criou não só entrevistas com mulheres falando sobre síndrome da impostora, mas também uma ambientação com a sonoplastia, porque eu cheguei à conclusão que entrevistas não precisam sempre ser em um local e um tempo definido, objetivo. Por que não a gente fazer uma entrevista no espaço? Por que não? Porque o áudio nos permite isso, a gente ambientar. Então a gente criou esse clube, que é um clube na minha cabeça, tá, gente? Ele tem cortina de veludo, ele tem uma fumaça, ele toca um jazz, mas cada pessoa que ouvir nossa série vai criar esse clube de maneiras diferentes. Então eu chamei 10 mulheres maravilhosas para contarem experiências que elas tiveram ao se sentirem impostoras, que é aquela sensação que a gente nunca é boa o suficiente. E quem são essas mulheres? Pode dar um spoiler de algumas delas? Super! A Fafá de Belém, a Catumirim, a Ju Caldas, a Tabata Amaral, a Karina Sato, a Negra Lee. Gente, assim... Um elenco impecável. Impecável. Só de mulheres... A Rachel Maia. São mulheres que representam diferentes recortes, diferentes atravessamentos nosso, né, feminino, e contam suas histórias. E através dessas histórias que a gente consiga ouvir e, primeiro, quando a gente se deparar com algo parecido, ter uma saída melhor, e segundo, a gente lutar para que essas histórias não se repitam na nossa sociedade. Sim, e o Clube da Impostora, ele surge também de um livro que você já escreveu sobre o tema, né? Isso. E quando é que esse tema ele surgiu na sua cabeça e você sentiu a necessidade de falar sobre isso? Sim, porque a síndrome da impostora é essa sensação, né, que só falta mais um curso, sabe? Só falta mais um curso, só falta mais 1 quilo, só falta mais um... Sempre aquela sensação de insuficiência. Eu me sentia assim. E eu, imagina, uma mulher dentro de vários padrões opressores da sociedade, me sentia assim, imagina outras mulheres. Então eu senti, perto ali da pandemia, essa vontade de escrever sobre isso, sobre situações que eu já me sentia assim, que eu me boicotei, que eu desisti. E esse foi um livro, assim, muito feliz, é um livro best-seller, sucesso, lancei agora nos Estados Unidos. E a ideia é a gente desdobrar ele agora nessa série. E, enfim, já foi o livro, o disco eu vou contar que foi, agora falta o filme. Pronto, aí já posso ticar todos os elementos de vocês. E nessas conversas que você teve com as convidadas, o que te surpreendeu? Assim, te surpreendeu saber que essas mulheres que são super bem-sucedidas e tal, e marcaram também, Fafá de Belém, patrimônio nacional, Exato. por exemplo, te surpreendeu saber que elas também passam por esse sentimento? Porque a gente vê mulheres assim que são ícones e você fala, poxa, eu me sinto assim, mas a Fafá de Belém, ela não tá aí pra nada. Mas a Rachel Maia, no mercado corporativo, ela arrasa. Mas a Juliana Caldas... E aí você, ouvindo essas mulheres falando da vulnerabilidade delas, das fragilidades, de situações que elas já passaram, você fala, nossa, então não é só comigo que acontece. E eu acho que não só isso, como a gente desenvolver empatia. A Djamila Ribeiro fala isso, a empatia não é algo que você tem instantaneamente por alguém, você precisa ouvir profundamente aquelas histórias, entender todos os atravessamentos, e eu acho que o nosso clube vai fazer isso também. Boa. E você tem uma dica, assim, para quem sofre com isso, como se livrar dessa síndrome da impostora? Eu gosto de uma dica, assim, infelizmente essa mudança não é algo individual, porque teria que mexer numa estrutura inteira que é machista, políticas públicas e tal. Mas como, apesar da causa ser externa, né, da sociedade, o efeito é interno, uma das dicas que eu dou é sempre a gente escrever quais são esses pensamentos que passam pela nossa cabeça, porque pensamento parece sempre algo subjetivo, inofensivo. Só pensei isso. Quando as mulheres se olham no espelho, eu eu choro. A gente não se olha no espelho, a gente se julga no espelho. Começa a notar esses pensamentos que passam a seu respeito, e depois que escreve, é tão tóxico. Quando a gente lê, é triste. Coisas que a gente não falaria para pessoas que a gente odeia, quanto mais para nós mesmas, e a gente fala o dia inteiro com a gente mesmo através dos nossos pensamentos. Pior é conviver com a culpa, né? Por ter ignorado os sinais por tanto tempo. Eu preciso saber se é isso ou se não é, entendeu? Oi, gente, eu sou a Cláudia Abreu. Ele é o Eduardo Moscovis, conhecem? Eu sou o Du. É legal apresentar a Débora também. Débora Lam. Oi, pessoal. Solange Couto.
Nós somos dessa audiosérie da Audible chamada Ninguém com Esse Nome, que somos uma família na série, onde acontece a transição de gênero de uma criança, que é o nosso filho na série, e a série se trata exatamente sobre essa transição dentro de uma família durante 10 anos. Vai, Karen, vai, tira do jiu-jitsu, bota no cursinho de inglês. Ela eventualmente salta, né, não necessariamente de ano a ano a cada episódio, mas ela evolui com o tempo, acompanhando exatamente a evolução dessa criança e como ela move essa família. Existem umas localizações temporais que são muito interessantes, né, como Copa do Mundo, eleição, uma série de coisas que vão acontecendo que vão situando o ouvinte, né, nessa passagem de ano, e como essa família, que é uma família absolutamente tradicional, né, como essa mãe, ela tenta de todas as maneiras compreender e lidar com as suas questões individuais dela, como esse marido, esse pai, tem uma dificuldade, uma resistência absurda e até muitas vezes joga contra, né? Assim, já que ele não consegue ajudar, ele atrapalha, né, no processo de compreensão e de evolução dessa transição. E aparecem esses personagens que são os formadores desse núcleo familiar com todas as suas características, né? Então, a série, ela vai, quando a gente leu a série no papel, a gente ia sendo muito envolvido com a forma como ela era escrita, né? Os diálogos são muito bons. Teu neto é a criança mais infeliz que eu já vi na vida. Essa avó, ela acolhe essa neta, né? Esse menino que é uma menina. Nessa transição, ela acolhe e vai ajudando, pega pela mão e vem carregando e vai falando com a filha e vai cutucando de cotoveladas esse genro e vai trazendo essa criança, esse adolescente para a vida, nascendo e vindo com amor, com cuidado, com carinho, com leveza. Comprei um conjuntinho pro Gabriel, de menina, pra ver se ele ficava mais alegrinho. Ai, Fran, ele ficou tão lindinho, sorridente, sabe? Minha personagem é a Francine, a irmã da Karen, a mãe, que é protagonista dessa história. Enfim, duas irmãs comuns, uma família extremamente comum, né? É uma história de uma família comum e que cada vez mais normal também, né? Então é isso, acho que histórias de família, já de cara, elas já causam uma identificação muito grande, né, com quem assiste, ou, quer dizer, com quem, no caso aqui, ouve, né. Mas é isso, é uma família extremamente comum, só que no meio dessa história existe uma criança, um menino que não se identifica com o gênero masculino. Mas a forma como tudo isso é tratado dentro da família, a possibilidade de qualquer pessoa que esteja ouvindo se identificar é imensa, porque são dilemas extremamente humanos, são contradições entre esses personagens extremamente comuns, normais, naturais, humanos. E é isso, eu acho que a série reúne dramas e cenas muito divertidas e essa curiosidade onde você tem muito mais capacidade de imaginar quem são essas pessoas, quais são esses rostos, né, através dessas vozes, né. Os garotos estavam chamando o Gabriel de borboletinha saltitante. Tem que cortar o cabelo dele, Karen. Realmente a vida é surpreendente, né? Quando você acha que você já fez todos os veículos, assim, na verdade isso remete ao rádio, né? Assim, volta lá atrás a questão da dramaturgia para rádio e isso é muito incrível, porque a minha geração não pegou. E eu acho que foi uma experiência muito interessante, muito profunda. Não só o tema era muito profundo, e a minha personagem tinha que ser esse motor, né, de dar a mão para essa criança, acreditar nela e convencer a todos que aquilo era realmente fundamental, essa transição de gênero, era a questão
de felicidade, de vida ou morte, né? Como também o fato de ser áudio fez com que isso ficasse muito mais profundo, porque você não tem nenhuma outra distração, você não tem a imagem, você não tem o figurino, a luz, o outro ator, você está concentrada ali no que você está escutando do outro e no que você tem a falar. Então é como se você fizesse uma viagem interna de uma maneira muito mais curiosamente, assim, foi uma... Eu imaginei que fosse acontecer de uma maneira mais dispersa, justamente porque você não tem o olhar do outro, você não tem a troca ali, não tem o corpo para te ajudar, nem a expressão, mas foi uma viagem interna. Isso é o que eu mais poderia destacar dessa experiência. Você acha que eu escolhi passar por isso? Eu amo meu filho, ele tá indo embora. E o desafio de escrever uma série que é só áudio, que não tem cena, não tem os atores em cena. Quais são as peculiaridades desse processo? Olha, eu acho que o maior desafio foi o tempo da gente entender que a gente estava criando algo novo, que a gente não tinha experiência, né? Porque a gente começou assim, é uma série em áudio, vamos lá, mas não é, né? A gente não tem a cena de uma personagem vendo uma coisa, você não tem a cena, a personagem anda na rua e vê o marido traindo. Então tudo a gente teve que criar esse artifício. Eu acho que isso foi um desafio enorme, mas que foi também muito legal, porque acho que a gente conseguiu entregar aí uma coisa diferente, né, Manu? Assim, acho que estamos aí com um formato realmente que a gente foi achando. Sim, é um formato novo aqui no Brasil, né? Quando a gente pensa, já houveram as radionovelas. Ok, né, os programas de rádio, mas isso aí são décadas e décadas atrás. Então, olhar para isso da perspectiva de série realmente trouxe pra gente muitos desafios e que no começo, né, a gente foi surpreendida por eles e logo em seguida a gente foi transformando a limitação numa libertação. Então, onde a gente não tinha recurso da imagem, a gente era obrigado a criar, né? E assim, como roteirista, já aviso logo, para quem estiver pensando, né, em ir por esse caminho, é realmente muito prazeroso, mas existe um peso muito grande no diálogo, né, o peso da palavra, o peso dos conflitos. Então, pra gente foi uma oportunidade muito incrível, assim, de apurar mesmo, sabe, a nossa escrita, a forma como a gente conseguia entrar na cena, porque a imagem ela é muito sedutora, né? Mas o áudio, cara, não tem como ter barriga, né? Não tem como encher linguiça, então ficou tudo muito preciso, assim. E aí foi um exercício incrível mesmo pra gente. E vocês também tocam num tema por uma abordagem diferente, pelo que vocês falaram, né? Na própria coletiva que teve agora há pouco. Até você não queria tratar desse tema trans de um jeito que você já tinha tratado antes. Então, como que a audiosérie trata isso de uma forma diferente? Assim, né? Até falei que eu sou sempre a roteirista trans e eu sou quase sempre convidada a fazer projetos com a temática trans ou para escrever a única personagem trans do produto. E nesse, a Manu, que a gente já tinha trabalhado em outro projeto, me convidou e na época eu também estava meio atolado e falei, amiga, aí a gente botou os termos assim, ó, no nosso contratinho e acho que isso reflete muito também, né? Como eu falei, foi a primeira vez que eu pude ser chefe de sala, junto com a Manu. Então, eu tinha uma autoridade de fazer algo novo e algo que reflita muito nas milhares de coisas que eu já assisti, que foram muito importantes, né? Eu acho que essa inserção da temática trans, né, em novelas, em filmes, e ela foi muito importante, ela foi muito formativa, ela é didática, né? Eu acabei, inclusive, como atriz, fazer uma novela das 9. E era didático, mas abrange um outro público, mas eu acho que esse projeto nos possibilitou ele também é didático, mas nos possibilitou dele ter camadas, dele ter contradições, dele ter falhas, dele ter amor, enfim, ele tem de tudo, né? Eu acho que é isso, a gente não queria que fosse tudo sobre a transição da Liz. É como, imagina, isso cai no colo ali, né? E cai no colo mesmo, que é a filha dela, e ela tem a vida, trabalha Maria, e como que é e na vida é assim, né? Quando as pessoas transicionam, é isso. Tipo, você vai continuar bebendo com seus amigos, se apaixonando, trabalhando, tendo mau humor, estando cansado. Então eu acho que isso
a gente tentou trazer bastante ali. E o humor na série também vem com uma forma de quebrar um pouco isso, de não cair num lugar muito carregado, assim? Sim, porque né, quando eu e Galba a gente se juntou, a gente logo fez esse acordão, né, que ela fala muito bem disso, que é, a gente vai criar a série que não é exatamente do zero, porque a gente tinha uma premissa e um formato, mas a gente vai criar todos esses personagens juntos, e esses personagens não vão ser preto no branco, sabe? Vão ser personagens humanos, complexos, que vão ter, enfim, né, seus traumas, seus momentos engraçados. Então, assim, a gente sempre defendeu como uma dramédia mesmo. E eu acho que isso traz uma camada muito especial para o projeto, porque eu acho muito injusto, né, quando a gente fala de grupos minorizados e de minorias, com esse tom de calvário, de via crucis e realmente muito sedutor para as pessoas transformar essas personagens em vítimas, né? Então a gente também quis trazer a luz de sombra de cada um, assim, né? Eles erram, eles acertam, então e eles riem dos outros, a gente ri deles mesmos, eles riem de si mesmos, então ficou muito interessante também poder trabalhar essa leveza de vez em quando ali no roteiro, né? Você tem essa modulação que eu acho que funciona muito, assim. Eu também tô descobrindo quem eu sou como mãe no meio disso tudo. Agora, de uma coisa eu sei. Pra continuar vendo aquele sorriso, eu banco qualquer parada. E agora eu tô aqui com a Adriana, que é a diretora-geral da Audible no Brasil, que comandou aqui toda essa festa de lançamento, né? E vai contar pra gente um pouco sobre esse momento da Audible, que chegou no Brasil há 1 ano, e agora, né, começando com audiobooks, e agora está lançando essas experiências imersivas, né, que é bom reforçar que não é um podcast, né, uma experiência imersiva em áudio. Então conta pra gente sobre esse processo que demorou esses tempos, está sendo mantido em segredo, e hoje é o dia que vocês estão liberando aqui para todo mundo ficar sabendo. Explica pra gente esse momento da Audible, a importância desse momento de hoje. Bom, primeiro dá um alívio incrível, porque imagina você ter essas histórias maravilhosas que a gente mostrou um pouquinho aqui e não poder falar delas. Então, assim, era perigoso até, porque vira e mexe a gente queria contar um pouco mais. A Audible chegou há 1 ano, eu acho que nesse ano a gente tem aí muita coisa para comemorar. A primeira delas, eu acho que o brasileiro começou a entender um pouco a usabilidade do audiolivro e olhar para o audiolivro como uma possibilidade não só de entretenimento, mas também de tornar o dia mais produtivo, né? Cada vez a gente está com uma dinâmica de vida super doida, falta horas no dia para fazer o que a gente quer. E às vezes aquele momento gostoso ou até aquele autodesenvolvimento fica em segundo plano. Então eu acho que esse ano foi muito das pessoas descobrirem o momento aonde eles escutam audiolivro de ficção e o momento aonde eles escutam aquele livro de negócios, né, mais focado no desenvolvimento pessoal. Então eu acho que está todo mundo ainda descobrindo o seu preferido e a sua forma de consumo. Mas a gente vê um interesse, um engajamento muito grande com todos os gêneros. Aqui hoje é uma celebração, né? De 1 ano para cá a gente seguiu produzindo audiolivros a todo vapor. Chegamos aí a mais de 6.000 títulos em português, o que é um número muito grande, principalmente porque não tinham tantos audiolivros disponíveis para se comprar. Então a Audible teve que produzir boa parte deles. E a gente, depois do lançamento em outubro do ano passado, a gente continuou pisando no acelerador da mesma forma que a gente estava se preparando para o lançamento. Então houve um crescimento grande de títulos, e aí agora eu acho que vem esse marco dos originais, que são histórias, primeiro de tudo, 100% brasileiras, né? Criada, escrita, desenvolvida, produzida por brasileiros. Então, acho que tem a nossa cultura ali muito central. E, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade nova para que todo mundo que trabalha com conteúdo tenha uma nova possibilidade de trabalho.
né? Então você tem o audiovisual, você tem o cinema, você tem TV, você tem rádio. E aí eu acho que os originais, eles vêm com essa oportunidade de mais uma frente de trabalho para dar vida a essas histórias. E que traz um elemento muito gostoso, né? Porque ao mesmo tempo que tem os desafios de você formatar ali o roteiro para o áudio, você também tem aquela coisa que se você quiser fazer uma audiosérie, onde cada episódio passe num lugar do mundo, você pode, né? Coisa que já no audiovisual você fica dependendo ali de um orçamento, nem tudo é viável, o talento tem que viajar. Então, eu acho que traz muitas possibilidades até para histórias que não puderam ser contadas no audiovisual. E agora no áudio elas podem ser uma possibilidade interessante. Essa é uma daquelas histórias que a gente escuta e pensa: como o Brasil esqueceu disso? Eu sou Alice Braga. Eu sou Dayara Tucano. E esse é Iauara, uma história oculta sobre o Brasil. Esses originais também vão estar no formato de livro, né? Explica isso um pouco. Eles estão disponíveis no Kindle, então essas narrativas elas foram pensadas com o áudio como elemento central e de uma forma que ela também fosse interessante para a escrita, né? Então eu acho que o que a gente vê muito são as pessoas às vezes combinando os dois formatos. Então quando você está ali no domingo, você tem aquele tempo para você lê aquele capítulo gostoso. Aí começa a semana, se você não tem o audiolivro, você acaba se desconectando com aquela história. Porque às vezes a vida é tão corrida que você passa de segunda a sexta sem conseguir abrir o seu livro, né? Então você consegue continuar essas histórias no áudio e de repente também o que você leu na escrita e você fala, nossa, eu quero ver na voz do Lázaro essa entrevista. Você vai lá e o que você leu você pode revisitar também no áudio. Então acho que amplia as possibilidades, né, das pessoas se conectarem. Sempre me fazem essa pergunta de como eu virei cozinheira. E talvez eu nunca tenha respondido como eu queria. Eu sou cozinheira porque a cozinha foi o meu cordão umbilical. Eu acho que os brasileiros descobriram a Audible, continuam descobrindo a Audible, e como a gente não para de colocar audiolivros e agora originais no catálogo, não tem por que parar, né? Sim, daqui a pouco a gente vai ter que adaptar um livro, um disco, um filme e um Audible pra galera escrever, escolher. Mas então, enquanto a gente não chega lá, então eu não vou fazer você escolher uma das suas próprias produções, não, né? Eu não conseguiria. Mas então conta pra gente, como todos os convidados aqui fazem, um livro, um disco e um filme que marcaram sua vida. Bom, um livro que marcou muito a minha vida foi A Menina que Roubava Livros, porque eu acho uma história muito sensível. Eu sempre gostei muito de ler e eu acabo sempre priorizando os livros de negócios, livros mais de autodesenvolvimento. E eu me lembro que aquele livro, quando eu terminei de ler, primeiro eu fiquei triste, porque eu me senti órfã que o livro acabou. E depois eu falei, nossa, como que a gente não pode deixar de lado as boas ficções, né? Porque elas são tão incríveis. E aí eu me lembro desse bichinho, assim, me provocando para não deixar as ficções de lado. Um filme, eu vou em algum lugar do passado, eu sou apaixonada pela trilha sonora, eu acho que é um filme que ele é clássico, como bailarina clássica eu sou encantada com as músicas, e então é um filme que eu tenho em casa, no DVD inclusive, porque quando ele sai ou volta do streaming eu não gosto de ficar na dependência, então acho que eu fico com ele. Faltou o disco só. O tempo não para. Gente, eu acho o Cazuza, ele faz poesia em música, né? Então, eu não consigo nem escolher direito nenhuma música e nenhum álbum, porque todos, para mim, são muito impressionantes. Perfeito. Obrigado, então, Adriana. Obrigada a vocês.